Aos que têm a matéria, edições e base, eu te convido à página de número 159, capítulo de número 3, Tiago e as primeiras epístolas paulinas. Bom, a gente vai dar uma olhada nas cartas de Tiago e as primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, ou seja, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. As epístolas, o mesmo que cartas, posto que seguem um estilo de correspondências, elas possuem características próprias e, conforme veremos, não se destinavam particularmente aos judeus ou aos gentios, mas a um povo constituído dentre as nações, ou seja, o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Sendo assim, no primeiro momento, vamos olhar as epístolas de Tiago, a primeira na ordem das epístolas gerais, e no segundo momento, as epístolas aos Gálatas e aos Tessalonicenses. Aquela considerada a primeira a ser escrita pelo apóstolo Paulo, e estas, por sua vez, redigidas momentos depois. E observe um fato aqui, nós teremos futuramente outras matérias que vai tratar das epístolas gerais e também das epístolas paulinas. Temos duas matérias específicas acerca disso, que faz parte da grade curricular do curso que vocês estão acompanhando. Então nós não vamos trazer muitos detalhes aprofundados, visto que essas matérias voltarão dentro de um volume próprio a elas. E nós estamos, evidentemente, na matéria, nessas aulas, tratando de introdução ao Novo Testamento, trazendo mais um panorama geral do Novo Testamento, que as epístolas, evidentemente, as gerais e as epístolas, digamos, paulinas e assim por diante, fazem parte. Epístola de Tiago. Bom, a Epístola de Tiago ocupa a 20ª posição na ordem de disposição dos livros do Novo Testamento. Está incluído no grupo das chamadas epístolas gerais, que tem como característica o fato de ser composta por uma série de sermões, cujo conteúdo gira em torno do tema da vivência cristã. É nesse aspecto que a epístola mostra-se mais preocupada com a prática cristã do que com a teologia propriamente dita. Isso é uma afirmativa de Tognini e Bentes. Isso não significa, bem da verdade, que seu autor não estivesse interessado em teologia. Afinal de contas, nada obsta que um teólogo escreva sermões práticos. O teólogo pode fazer isso, evidente, né? Autoria, data e local da redação. A epístola traz o seguinte início da sua autoria. Fica fácil identificarmos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. O problema, entretanto, reside no fato de que o Novo Testamento menciona 4 pessoas com o mesmo nome, o nome de Tiago. Quem são elas? Primeiro, Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de João, tá? Mateus 10:2. O segundo, Tiago, o apóstolo, filho de Alfeu, Marcos 3:18. Também chamado de Tiago, o menor. Terceiro aqui, tá? Tiago, pai do apóstolo Judas, Lucas 6:16. E o quarto, Tiago, identificado como irmão do Senhor, está lá em Atos 12:17. Então, deixando de lado as questões controversas, a grande parte dos estudiosos atribui o irmão do Senhor a autoria dessa epístola. Então, esse Tiago que escreveu a epístola geral de Tiago, ele é filho de Maria e José. Maria, a mãe de Jesus, e José, vamos colocar aqui o padrasto de Jesus. Esse Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago é um daqueles irmãos críticos de Jesus que diziam: vai, mostra-se ao mundo, e assim por diante. Então, esse Tiago aqui, conforme a maioria dos eruditos atestam, é o autor da epístola. Filho de José e Maria, como já falei, era um dos irmãos, ou meio-irmão do Senhor Jesus, Gálatas 1:19, Marcos 6:3. Possivelmente o mais velho depois de Jesus, uma vez que é mencionado
antes de José, Simão e Judas, e ele não foi apóstolo, claro, e torna-se um dos líderes da igreja cristã em Jerusalém. Esse aqui é o autor da carta. O destinatário, para quem que Tiago escreveu? Começa assim: as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago 1, versículo 1. Então ele escreve para aqueles que estão dentro do fenômeno chamado dispersão ou diáspora, os judeus que se espalhavam por todo o vasto Império Romano. É para estes que esse Tiago escreve. Temos o esboço da carta na página 162 e o início, conforme já havíamos falado, da Epístola aos Gálatas, a explicação dela, página 63. Denominada por alguns teólogos de Declaração da Independência Cristã, a Carta aos Gálatas, ou simplesmente Carta Magna da Liberdade Cristã. Haley trata dessa forma. A Epístola aos Gálatas se constitui manifesto apostólico contra as influências danosas dos judaizantes na comunidade cristã, a distinção plena e definitiva entre a lei e a graça. Então a Carta aos Gálatas é uma apologia à liberdade, trazendo a supremacia com relação da graça mediante a lei. A autoria, Paulo, o autor, começa dizendo a carta assim: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscita dos mortos. Ela foi escrita em algum momento entre o ano 45 e 56, com certo grau de certeza, uma data específica, e que seja do agrado pleno dos estudiosos é tarefa impossível. Isso porque o termo utilizado por Paulo para designar Galácia não está bem definido, havendo divergência entre os estudiosos em saber se o vocábulo Galácia se refere à Galácia do Norte ou à Galácia do Sul. Observe. Então, a primeira teoria sustenta que Paulo redigiu sua epístola endereçada às igrejas que estavam na Galácia do Norte, nos quais só visitou por ocasião da sua segunda viagem missionária. A teoria atesta isso. E provavelmente Paulo, quando escreve essa carta, ele estava provavelmente em Jerusalém. Destinatário e propósito. Bom, a Epístola aos Gálatas foi endereçada a um conjunto de igrejas fundadas por Paulo durante a primeira viagem missionária dele, que estavam espalhadas pelo vasto território da Galácia, especialmente, como já frisamos, a Galácia do Sul. E a temática da carta é como nós falamos, a liberdade em Cristo entre graça e lei. Temos aqui o esboço da carta na página 165, tá? E 166, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Injustamente negligenciada pelos estudiosos modernos, as epístolas aos Tessalonicenses se constituem uma das mais brilhantes exposições acerca da parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Na primeira carta, por exemplo, o autor leva seus leitores ao entendimento de que não existe nenhum problema com aqueles que, uma vez em Cristo, falecem antes do retorno do Senhor, pois serão os primeiros a ressuscitar. Então essa epístola aqui, ela é profundamente escatológica. Na segunda, por sua vez, os leitores são instruídos a rejeitar as especulações em torno da parousia, segundo Tessalonicenses 2:2, trata disso Paulo, evitando as perturbações que tais formulações teóricas podem trazer. Essas epístolas, assim como o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse, formam as primeiras porções proféticas do Novo Testamento, entrando evidentemente o Sermão de Jesus, essas cartas e o Apocalipse, entrando na categoria escatológica. Autor, data e local da redação. O autor, sem dúvida nenhuma, é o apóstolo Paulo. Elas foram escritas
provavelmente entre o ano 50 e 51, bem provável que Paulo tenha escrito nesse período essas cartas, tá? E quando o assunto é autoria, não há dúvida de que seja Paulo o autor, tá? O ano esse que eu citei para vocês. E o destinatário. E outra coisa interessante, é bem provável que Paulo, em Corinto, tenha escrito essas cartas. Destinatário a propósito, o prefácio das duas epístolas não deixa dúvida quanto aos destinatários. A igreja dos Tessalonicenses. Foi para estes que Paulo escreveu. Está bem documentado, bem explicado. Página 168, página 169. E por fim, na página 170 e 171, encontramos aqui um belíssimo esboço da primeira carta, página 170, para quem tem a matéria. E página 171, temos aqui o esboço, desde a introdução, que são as saudações, que era a prática de Paulo, até a sua conclusão e a saudação final. Capítulo 4, Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo. Lembrando que teremos uma matéria futuramente só para tratar de epístolas paulinas, e neste momento não estamos aprofundando tanto assim. Bom, Paulo escreveu mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Suas viagens missionárias foram as mais expressivas formas de evangelização durante um dos períodos mais difíceis da história da igreja cristã. Seus pensamentos calcados em palavras e revelações ficaria conhecido como teologia cristã do Novo Testamento. Assim sendo, Coríntios, as duas cartas, e Romanos inserem-se como obras literárias de grande relevância para a cristandade, uma vez que as abordagens constantes em suas páginas contribuem para a compreensão do estabelecimento e expansão da igreja durante os primeiros anos da sua história. Primeiro e segundo aos Coríntios, página 174. Ocupando respectivamente a 7ª e 8ª posição na ordem de disposição dos textos neotestamentários, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, quando consideradas juntas, constituem a mais extensa carta do Novo Testamento. Os temas abordados pelo seu autor, ainda que direcionados aos leitores de uma comunidade cristã específica, num certo ponto da história, falam tremendamente às igrejas de nossos dias, uma vez que muitos dos graves problemas vividos por aquela infante comunidade ainda vicejam entre nós. A rigor, as epístolas aos Coríntios são um chamado à ética e à prática das mais sublimes condutas cristãs. Então, evidentemente, claro, as cartas à igreja de Corinto, elas não serviram só para aquelas igrejas, servem para a igreja atual. Claro que, evidente, tinha algumas práticas locais, territoriais, uso de véu, por exemplo, que não é aplicável para a igreja de agora, que nós vamos ver esses detalhes mais adiante. Autoria, data e local da redação. Bom, a primeira e segunda carta aos Coríntios são atribuídas ao mesmo autor, Paulo, evidentemente. A autoria paulina dessas cartas não está em discussão entre nenhum deles, tá? Entre nenhum dos, digamos assim, eruditos do passado ou mesmo do presente. É de comum consenso que foi Paulo que escreveu as duas cartas. Um fato interessante aqui. A cidade de Corinto, ao lado de Éfeso e Atenas, foi uma das mais importantes já visitadas por Paulo durante suas viagens missionárias e uma das mais significativas cidades da antiga Grécia. Segundo presume-se, ele teria chegado ali na primavera de 50 e partido no outono de 51, depois de Cristo. Quando chegou a Corinto, Paulo estava vindo de Atenas, um percurso de cerca de 90 quilômetros. É lá que encontra Áquila e Priscila, judeus que, como muitos outros na época, foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. E morando com Áquila e Priscila e sustentando-se com a atividade de fazedor de tendas ou de artesão em couro, tá? Paulo inicia o trabalho de evangelização dele
nas sinagogas. Paulo vai pregar Cristo nas sinagogas. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Então Paulo ele estabelece nesse período, gente, a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, tá certo? Paulo esteve nesses locais. O trabalho em Corinto recebe mais um reforço e a igreja cristã naquela importante cidade se fortalece. Então as epístolas, entretanto, preste bem atenção, elas foram escritas tempos depois. A primeira em 54 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu 3 anos, e a segunda, cerca de 1 ano depois, na Macedônia. Então, os locais de onde Paulo escreve, a primeira carta, Éfeso, e a segunda carta, ele escreve na Macedônia. O destinatário e propósito, o destinatário é a cidade de Corinto, é a igreja de Corinto, e o propósito geral dessa carta é explicar alguns desvios doutrinários que essa igreja estava tendo, principalmente na questão de dons espirituais, e Paulo também para equacionar a questão de casamento, 1 Coríntios 7, ele equacionou a questão do amor, equacionou a questão das divisões também que estavam ocorrendo nesta igreja.